Namastê, o Deus que há em mim, saúda o Deus que há em você. Todas as pessoas seguem seu curso e todas as pessoas estão ligadas, mas chega um momento em que alguém se vai. Pode ser parente, amigo, conhecido, colega de trabalho ou uma pessoa pública, não importa, a morte chega para todos. No último dia 2 de novembro foi o dia de finados, data reservada para lembrar os mortos e também para levantar questões como a necessidade de se conviver bem com as pessoas em vida e ainda o lamento ou remorso de não ter feito o que se podia enquanto a pessoa em questão estava viva. O dia de finados, segundo algumas fontes religiosas, nasceu a partir de escritos do teólogo Agostinho de Hipona, Santo Agostinho, que viveu de 354 a 430 d.C. Lançou as bases de como os cristãos deveriam reverenciar os mortos. O livro escrito por ele no ano 421, chamado em latim como De cura pro mortui gerenda, que significa sobre o cuidado dos mortos. O balaio de ideias foi o padre Rogério Consentino de Aguiar, responsável pela paróquia de Nossa Senhora do Carmo, que falou sobre a data e como a Igreja Católica orienta seus fiéis a lidar com essa situação de morte. É um momento importante, vivenciando esses dias de finados, também o dia de Todos os Santos, que engloba essa realidade da morte. De fato, nós sabemos que a morte, ela ainda é algo que traz para muitos de nós perdas irreparáveis, muito sofrimento, luto tem se prolongado em muitas pessoas. De fato, falar da morte é justamente falar de algo que ainda é um grande tabu para nós todos, seres humanos. A igreja, ela tem um papel importante dentro de todo esse processo de fazer com que as pessoas consigam olhar para a morte com um olhar de fato cristão, como somos cristãos, e a partir do pensamento de Jesus, nós queremos ter sempre um olhar diferenciado. O primeiro ponto e o mais importante nesse momento do luto é a pessoa se apegar de fato em Deus, porque Deus consola, Deus por si mesmo, pela ação do Espírito, Ele traz o coração, diz assim, deixando o coração de certa forma acalentado. Então a oração é um grande passo, sobretudo para isso. Por isso que nós rezamos a vida toda antes, para que nestas horas difíceis a gente tenha uma estrutura. Nós sabemos que hoje essa estrutura emocional, ela não está só em decadência com relação à morte, em todos os âmbitos e dimensões da sociedade. Então a morte tem sido ainda de fato um grande vilão. E aí esse lado emocional do luto ainda não é muito bem digerido. Então a igreja procura nesse momento, o primeiro passo é esse, a presença de Deus, a pessoa ter uma vida de oração ativa, aonde nestas horas ela possa encontrar esse consolo. Logicamente, isso é um trabalho que se vai fazendo, A igreja tem muitos meios, a presença da igreja nestas horas de morte, levando a oração, levando a bênção. Nós temos hoje a Pastoral da Esperança, que é um projeto muito bonito da igreja, que acompanha as famílias por um tempo dentro dessa dimensão do luto, logicamente as famílias que acolhem esse trabalho. Mas nós sabemos que hoje a questão da morte para nós cristãos, ela já é compreendida como algo vencido por Cristo. Na cruz, desde o momento que Jesus se entregou na cruz, ele venceu a morte. A morte parecia não ter fim, a morte era apenas um fim eterno e parecia não ter algo além. Mas hoje nós sabemos pela nossa fé cristã que a morte já não é mais o fim. A morte é uma passagem. A morte, na verdade, esse mundo, essa realidade material, desde os primórdios, desde que Deus os criou, já foi entendido que esse sim é o fim. Aqui nós encerramos a nossa história. Nós estamos aqui fazendo uma história que tem início, meio e tem um fim. Mas para nós cristãos, ela encerra fisicamente neste mundo, mas ela mantém uma outra realidade, ou seja, uma vida nova em Deus. E aí nós temos que ter muito cuidado, porque nós estamos falando não de reencarnação, estamos falando de ressurreição, uma vida nova. É um estado de vida que já não está mais ligado a essa realidade.
E aí nós falamos que a partir do momento que a pessoa passa por esse estado de vida, que ela faz a sua Páscoa, né, que ela faz a sua passagem, ela passa então a contemplar face a face o próprio Deus que a criou. Então, na verdade, o nosso mundo é o céu. Enquanto cristãos nós cremos nisso. Esse mundo que é de passagem. E aí é difícil entender e digerir isso, mas a nossa fé nos propõe assim. Então hoje, como que nós lidamos com a situação da morte? Além de propor um caminho de espiritualidade que favoreça crer na vida, né, na vida eterna, na ressurreição, nós ainda vemos a morte como uma realidade que todos vamos passar por ela, mas já vencida, né? A morte já foi esmagada por Cristo. Inicialmente imaginava-se e cria-se, né, dessa forma que a morte findava por si, né, toda a vida. E nós sabemos que hoje não. Hoje nós temos aquilo que nós chamamos, além da fé, nós temos a esperança de uma vida eterna, a esperança de uma vida em Deus, a esperança de que a vida termina neste mundo, mas ela continua numa realidade onde Deus preparou para todos nós. Em sua opinião, a visão católica, ela seria semelhante às demais religiões nessa questão da perda de uma pessoa querida? Olha, na verdade, quando fala religião católica, a gente fala do cristianismo. Então, quando se refere à visão cristã, tanto para os católicos como para os pentecostais, os protestantes, né, a visão é praticamente a mesma. Agora, para as outras religiões, diferencia um pouco, sobretudo para nós, onde ainda há uma confusão muito grande com a questão da filosofia de vida apresentada pelos espíritas, por exemplo, né, e se diverge totalmente. Porque na visão espírita a vida ela retorna, né? Para nós cristãos não. Nós cremos na ressurreição. Ressurreição é uma etapa de vida nova. Então não há um retorno para este mundo. Até porque nós entendemos que Deus cria a alma para cada um. Não existe uma alma que Deus retorna, né? Quer dizer, Deus é capaz de criar almas possíveis e diferentes a cada segundo, a cada instante. Então a nossa visão cristã é uma visão onde nós vemos a morte como um sinal de uma transformação para uma outra vida. Uma vida nova, uma vida sem sofrimento, uma vida plena em Deus, uma vida contemplando a face de Deus. Então é isso que nós chamamos de céu. É um lugar onde Deus preparou para todos nós depois que fizermos essa passagem por este mundo. Então diverge sim a doutrina, evidentemente. Algumas religiões, elas se aproximam da mesma mentalidade, né? Porque quase praticamente todas as religiões, elas olham essa realidade da vida depois daqui, uma continuidade distante sem um retorno, né? A única que vive essa dimensão do retorno é o Espiritismo. E aí, claro, existe para nós, eu como cristão católico, prefiro viver essa nova realidade, acredito piamente nessa vida nova em Cristo, acredito de forma muito precisa e cheio de esperança de que a minha vida continua, mas não mais aqui neste mundo, mas sim no mundo de Deus. Lidar com a perda é sempre difícil, né? Mas o senhor, como um religioso, acha que você ter uma relação mais saudável, você ter mais contato com essa pessoa antes dela partir, pode, de certa forma, trazer um conforto maior depois da partida desse ente querido? Então eu vejo que, de fato, nós hoje precisamos de compreender que a vida ela tem que ser vivida intensamente, sobretudo nas suas relações, né? Suas relações com as pessoas com quem Deus lhe concedeu, como família e também com seus grupos de amigos. De fato, eu creio muito que a vida ela tem que ser vivida intensamente, sobretudo nessa dimensão de um olhar sempre muito especial e fazer pelo outro enquanto ele tem vida, com certeza. A partir do momento que a pessoa já não está mais neste mundo, a única coisa que chega até ela é a nossa oração. Às vezes as pessoas vão ao cemitério, sobretudo assim, a gente vê muito esse movimento, né? Leva coroas de flores, vasos, velas, e acende essas velas, e, enfim, né? Homenageiam mesmo depois de mortos. Essa homenagem ela já não tem mais sentido algum, né? A não ser para você mesmo, está ali talvez se consolando, né? Talvez quebrando um remorso, né? Então eu digo muito e falo, como acho que todos nós que estamos nessa dimensão religiosa pensamos,
De fato, temos que fazer pelo outro enquanto está neste mundo. O maior esforço nosso seja em favor daqueles que estão neste mundo. Seu pai, sua mãe, seus irmãos, seus amigos, pessoas que precisam de nós. Né? Caridade se faz enquanto está aqui. Depois que morre, para quem morreu já não faz mais. E para quem já está morto não adianta fazer. De fato, nós temos que fazer enquanto as pessoas estão neste mundo. E eu penso que hoje nós vivemos muito uma realidade em que as obras póstumas, as homenagens póstumas, elas têm aumentado cada vez mais. Eu vejo que é muito isso. As pessoas deixam de aproveitar a oportunidade para fazer enquanto estão diante das pessoas. Dizer, sobretudo, eu te amo, você é especial para mim. Né? Quantas vezes nós negligenciamos essa expressão para um pai, para uma mãe, e depois lá morto, beija a pessoa, chora diante do caixão e diz eu te amo. Isso já não resolve mais. De fato, essas palavras, elas saem, talvez como um consolo, né? Talvez para apagar um remorso, mas o que se faz tem que ser feito aqui. O que for para ser feito, que seja aqui. Então, se a pessoa está doente, cuide enquanto ela está doente aqui. Né? Eu que trabalho com asilo para o idoso, sou o diretor-geral da assistência para o idoso, a gente acompanha muito essa questão das pessoas que são deixadas, né, lá no asilo, muitas abandonadas, né, pela família, e nós acolhemos e cuidamos para que ela tenha um fim de vida digno. E é interessante porque depois que a pessoa morre, ficou ali às vezes até tantos meses sem a família lá aparecer, né? E aí a pessoa morre automaticamente, as pessoas já se deparam ali, sobretudo se tiver alguma herança para ser passada, né? Sobrinhos, primos, irmãos, tal. Enquanto a pessoa estava viva, às vezes ela ficou meses sem receber, um ano sem receber uma visita. Aí na hora que a pessoa morre, eles exigem algumas coisas tão interessantes que eu mesmo já diversas vezes me deparei, porque a gente que está no mundo, que está vivendo essa realidade, às vezes a gente não tem sangue de barata. Eu mesmo já falei para algumas famílias, né, que às vezes vem abordar a gente fazendo alguns questionamentos, né, depois que a pessoa está morta. Né. Outro dia mesmo a pessoa reclamou que as flores estavam no caixão de plástico. Eu disse, olha, mas qual que é a preocupação de vocês nessa hora? Vocês têm que ir lá visitar seu tio e agora você está preocupado com flor de plástico no caixão. Então, quer dizer, eu digo, olha, você tinha que ter feito quando ele estava vivo, levar as flores para ele, agora não resolve. Então, às vezes tem hora que a gente não aguenta, né? Porque às vezes você vê aquela situação e você quer falar, porque as pessoas, essa mentalidade, né, de na hora extrema, aí você quer te resolver, né? Na hora que tudo já não tem mais o que fazer, você quer resolver. Então, infelizmente, não funciona assim, a vida não funciona assim. Ou você faz enquanto é tempo, ou você não vai colher aquilo que você pensou que poderia colher. Então, ou você planta agora para você ir colhendo ao longo da vida, ou você não vai ter. E aí eu repito até por questões, para quem é mãe, para quem é pai, por exemplo, nós temos um caso de uma mãe no asilo que tem 8 filhos, ninguém quer cuidar dela. Então também faltou alguma coisa, né? Independente, é mãe, acho que independente disso, mas nós sabemos que amor ele é construído, né? A gente ama na construção. A mãe vai amando o bebê que está sendo gerado, porque ele está sendo gerado, ele está ali. A pessoa tem que ter ali a sua vida, a sua realidade. Eu vejo isso, né? Então, para você que está nos acompanhando, faça enquanto é possível ser feito. Viva com a pessoa, né? Dê o amor para a pessoa enquanto a pessoa está com você. Cuide dela enquanto ela precisa ser cuidada. Na hora que ela não precisa mais, na hora que tudo se findou, aí você vai chorar, chore mesmo, mas chore de saudade, chore de amor por aquela pessoa, porque chorar de remorso é muito triste. Quem chora de remorso, chora a vida toda. Quem chora de amor, chora em alguns momentos, em que lembra, em que tem saudade, em que sente algo por aquela pessoa. Mas chorar de remorso não é saudável e nunca vai te fazer mais feliz. O remorso, ele é para sempre. O choro de amor, ele é entusiasmo, ele preenche, porque ele vem de Deus. O choro de remorso não vem de Deus, o choro de amor vem de Deus, porque Deus está ali presente nessa hora, nos consolando e nos ajudando. Então, talvez seja essa a mensagem neste momento, né? É que você possa realmente oferecer ao outro enquanto ele está na sua presença, enquanto ele precisa de você, enquanto ele necessita do seu cuidado, do seu amor, porque depois que tudo isso passar, aí já não tem mais sentido, sobretudo para você mesmo. Realmente,
Como disse o Padre Rogério, é necessário praticar o amor e refletir sobre como estamos nos comportando com relação às pessoas e com o fim da vida, que, como reza o ditado popular, é a única certeza que se tem. É bom refletir sobre o aconselhamento de tentar oferecer a sua atenção ao outro enquanto ele está com você, porque depois disso não faz mais sentido. Como em uma das letras do cantor Renato Russo, é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Você gostou desse conteúdo em que somos convidados a refletir sobre a vida e a respeito do que fazer quando ela chega ao fim? Se gostou, curta nosso vídeo, se inscreva no canal e clique no sininho das notificações. Quer saber mais ou sugerir outro tema? Entre em contato conosco. O Balaio de Ideias é isso. Toda semana abordamos um assunto a partir de uma sugestão de nossos seguidores e de quem nos acompanha, para que possamos aprender juntos. Em breve estaremos apresentando aqui a ideia de um dos nossos seguidores que apontou a necessidade de fazer questionamentos e não apenas aceitar o que chega até você. Você vai saber que uma informação que recebe pode estar contaminada por interesses de outras pessoas e com isso você corre o risco de ter a sua opinião manipulada. Só aguardar. Venha conosco nessa jornada, faça sua inscrição no Balaio de Ideias e deixe a sua sugestão pelo e-mail ou pelo WhatsApp. Venha mergulhar conosco no universo do bom conhecimento, aprender coisas novas e participar deste nosso Balaio de Ideias. Namastê!